E se Deus já estivesse agindo exatamente onde você pensa que Ele se esqueceu? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, o Advento é um tempo de espera, mas não de qualquer espera. Não é uma espera vazia, não é uma espera ansiosa, nem mesmo uma espera sem sentido. É uma espera carregada de promessa. E talvez o maior desafio da nossa fé hoje seja exatamente este: confiar quando ainda não vemos, perseverar quando o coração começa a se cansar e continuar esperando quando a realidade parece contradizer aquilo que acreditamos. Hoje, no terceiro domingo do Advento, a Igreja nos convida à alegria, mas não é uma alegria superficial, é a alegria de quem acredita que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece silencioso. É com esse coração que nós aproximamos hoje, nesse domingo, nesse dia da alegria, a palavra de Deus. A primeira leitura de hoje está em Isaías e diz o seguinte: Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como o lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. Ele é que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Salmo responsorial traz o seguinte refrão, o Salmo 145. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. É o que diz o Salmo hoje. O Senhor abre os olhos aos cegos. E por fim, Ele ampara a viúva e o órfão. A segunda leitura de hoje está em Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 10. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Os irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão e, ouvindo falar das obras de Cristo, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando os discípulos de João partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre João Batista. O que fostes ver no deserto?
Um caniço agitado pelo vento? Ou alguém vestido com roupas finas? Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que toda essa liturgia perdoe os nossos pecados e nos ajude a bem viver a alegria de aguardar a chegada de Jesus no Natal. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho e toda essa liturgia, ela é profundamente humana. Talvez um dos mais humanos de toda a Escritura, porque ele nos mostra algo que muitas vezes tentamos esconder. Até os grandes homens de Deus passam por momentos de dúvida. João Batista, o mesmo que apontou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, agora está preso, limitado, ferido pela realidade e pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta não nasce da incredulidade, mas do cansaço talvez. Não nasce da falta da fé, mas da dor. João não duvida de Deus. João sofre porque esperava que as coisas fossem diferentes. E aqui começa o diálogo profundo com a nossa vida. Quantas vezes também acreditamos em Deus, mas ficamos confusos quando o sofrimento chega? Quantas vezes confiamos, mas quando a prisão aparece, seja ela emocional, espiritual, familiar ou interior, começamos a perguntar: Senhor, o que é isso? É assim que tu ages? João esperava um Messias forte, julgador, que colocaria tudo em ordem rapidamente. E Jesus não responde com um discurso teológico, nem com uma repreensão. Jesus responde com fato. Ele diz: digam a João o que vocês estão vendo. E então ele enumera sinais que ecoam diretamente à primeira leitura que lemos, de Isaías. Os cegos veem, os coxos andam, os pobres são evangelizados. Isaías dizia que o deserto floresceria, que os fracos seriam fortalecidos, que Deus viria salvar. Jesus mostra que a promessa está se cumprindo, mas de um jeito diferente do esperado por João e por tantos. E aqui está uma das chaves mais profundas do Advento. Deus cumpre suas promessas, mas raramente do jeito que imaginamos. Ele age, mas não segundo a nossa ansiedade. Ele salva, mas não segundo os nossos esquemas. Ele liberta, mas começa por dentro. João está preso, mas o reino está avançando. João sofre, mas a salvação está em movimento. O Salmo de hoje reforça isso dizendo que o Senhor é fiel para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, que abre os olhos dos cegos. Não é um Deus distante, é um Deus que age na história, mas age respeitando o tempo da maturação do coração humano. Por isso, Tiago, na segunda leitura, nos pede paciência. Ele diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. Ele compara o cristão ao agricultor que planta, cuida, espera, confia. O agricultor não vê o fruto imediatamente, não é verdade? Mas ele sabe que a terra está trabalhando. Talvez hoje o Senhor esteja falando com alguém que está cansado de esperar. Alguém que ora, reza há anos pela mesma coisa. Alguém que acredita, mas começa a se perguntar em silêncio: será que Deus me ouviu? E a resposta de Jesus continua sendo a mesma: olhe para os sinais. Talvez não sejam os sinais que você imaginou, mas são sinais de vida, de conversão, de crescimento interior, de amadurecimento espiritual. E Jesus, ele termina dizendo algo muito forte para mim, para você, para todos nós. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Escandalizar-se aqui não é se ofender, é desistir
porque Deus não correspondeu às nossas expectativas. Quantas pessoas abandonaram a fé, não porque Deus falhou, mas porque Deus não fez do jeito que elas queriam? O Advento nos educa para confiar no Deus que age no silêncio, no processo, na fidelidade diária. E então, Jesus faz um elogio belíssimo a João. Mesmo sabendo da dúvida, ele diz que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Isso nos consola profundamente. Deus não rejeita quem questiona com sinceridade. Deus não abandona quem sofre. Deus não descarta quem está cansado. Pelo contrário, Ele sustenta, Ele honra, Ele fortalece. Esse terceiro domingo do Advento nos chama à vivência da alegria, mas é a alegria madura. A alegria que nasce da esperança, não da ausência de problemas. É a alegria de quem sabe que Deus está vindo, mesmo quando ainda não vê tudo resolvido. É a alegria de quem acredita que o deserto florescerá, como prometeu Isaías. É a alegria de quem espera com a paciência, como ensina Tiago. É a alegria de quem confia nos sinais de Jesus, mesmo quando está preso como João. Se essa palavra encontrou eco no seu coração, escreva aqui nos comentários algo simples, mas verdadeiro. Senhor, eu confio. Às vezes, essa é a oração mais sincera que conseguimos fazer. Que neste Advento, mesmo em meio às dúvidas, aos medos e às esperas, possamos permanecer firmes, porque o Senhor está mais perto do que imaginamos. Ele já está agindo, Ele já está salvando. E feliz é aquele que não desiste de confiar. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, espero que você tenha gostado desse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e dos santos da nossa devoção, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor, com a sua alegria. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.